Prontinho. Aguardando aqui. Boa noite. Estamos esperando o Marcelo, que a gente estava fazendo uma live pelo canal dele, mas tá travando demais. E a gente vai fazer por aqui, então. Só um minutinho, estou aguardando. Vamos falar sobre ferramentas energéticas do Ho'oponopono, Grabovoi e algumas outras ferramentas para alteração da frequência vibracional. E da nossa mudança da nossa frequência em todos os sentidos, né? Estou aguardando aqui o Marcelo para a gente começar a falar. Marcelo solicita aqui. Deixa eu te chamar. Só um minutinho. Vamos ver se por aqui a gente consegue. Oi, Marcelo. Olá, será que assim vai? Nossa, olha, isso tá muito esquisito, hein? Meu Deus, nunca vi uma coisa dessa. Tem acontecido uns paus assim no Instagram em collab, mas eu assisti um pouco da sua live ontem e tava tudo normal, né? Então Não, eu vamos ver fiquei se tem a ver uma a ordem. hora. Eu fiquei uma hora falando e não aconteceu nada. Nem um minuto travou o celular, nem um minuto travou o Instagram. Era 8 horas da noite também. E engraçado, né? Vamos ver se aqui a gente consegue desenvolver a Vamos ver. ideia, porque Sim, né? ensinar um pouquinho sobre Grabovoi, o Ho'oponopono. Olha, eu vou ter que ficar falando Ho'oponopono, fazendo Ho'oponopono aqui. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, para a gente conseguir fazer essa live. Porque, olha, O que eu tava falando para elas lá na live, assim, é que eu, como não fiz um curso de Grabovoi, nas minhas práticas eu uso mais para questão pessoal ou quando a gente vê alguma questão muito enraizada sobre determinado tema de um atendimento ou de uma mentoria de relacionamento que eu faço com o aluno. Aí, às vezes, a certo. gente usa de reconciliação, tudo, porque eu não fiz curso de Grabovoi e Ho'oponopono eu uso muito para mim. E quando eu vejo que há uma Entendi. questão muito de perdão, muito de falta de auto-perdão, de culpa, de vergonha, aí eu indico para as pessoas. Mas por isso que eu queria também que você falasse um pouquinho das suas, e depois eu falo das minhas, se der tempo. É. Então, Grabovoi, então, mas na verdade, Grabovoi a gente pode, você pode indicar, né? Porque assim, essa mudança de estado de consciência ou de vibração energética, ela não depende de muita. O curso é para quem que realmente quer ser um professor de Grabovoi, né? Ensinar Grabovoi. Mas a prática em si, ela não depende, porque você vai usar a sequência, você vai aprender a fazer a sequência, que não tem segredo, né? Porque a forma de você usar a sequência de Grabovoi, você só tem que visualizar o número, proferir um número de cada vez, né? Que é sempre um número de cada vez. E aí você entra em sintonia, visualiza, pode deixar na casa inteira, colocar na garrafa de água, escrever o número na garrafa de água. Então, ela não tem segredo, né? Não é uma prática que tem segredo ou que tenha dificuldade. Aí você vai... Hoje a gente encontra na internet, ou mesmo tem grupos no Instagram também, né? O próprio Instagram tem perfis do Grabovoi que ensina bastante coisa. Mas assim, você tem que achar a sequência que você vai usar naquele momento para você. Para que ela vai servir? Para que ela vai... para que você vai usar? Qual o objetivo? Porque se você vê uma sequência e você fala, nossa, essa aqui... aí você vê outro, você fala, não, essa aqui eu preciso de prosperidade, tá? Aí você vê um relacionamento e fala, não, acho que meu relacionamento tá precisando mais do que a minha prosperidade.
né? Então aí você acaba usando aquela que ela vai te tocar. É muito engraçado isso, porque você olha uma frequência e fala, nossa, isso aqui tem a ver comigo. Eu estou usando uma agora que é assim, arrumar a vida em 5 minutos. Pensa. Você fala, nossa, que loucura isso. Arrumar a vida em 5 minutos. É que assim, as coisas acontecem muito rapidamente, então vamos resolver logo. Então, alguma coisa que está com problema, sequência para resolver na instante. Ele é até mais forte que o 741, né? Então, a gente É mais que imediato? é mais que imediata, em 5 minutos você arruma a vida, né? Então, a utilização da sequência de Grabovoi, ela é muito, assim, geral, né? Qualquer um pode usar. Tanto que, assim, as pessoas escreviam no corpo, né? Escrevem ainda. A gente criou justamente os números em prata para ficar um pouquinho mais elegante, mais bonito, porque aí você vai tomar um banho, sai, eu perdi a sequência, não sabia qual sequência que eu estava usando mais, né? Então, a gente criou justamente porque você, além de ficar mais bonito, e é uma coisa que você não perde ali, também você tem uma ativação que chama ativação passiva, que quando você usa o número no seu corpo, você faz essa ativação. O número imanta no corpo, reverberando, vai sintonizando, vai vibrando, vai alterando a frequência, né? Maravilhoso. Então, usar o número dessa maneira também funciona demais. Às vezes a pessoa machuca numa determinada, ou tá com dor numa determinada parte do corpo, ela escreve com esparadrapo nessa parte do corpo. E os resultados são, assim, impressionantes. Eles são incríveis, eles são imediatos. Eu já fiz isso, Gi. É fantástico, é fantástico. Eu uso, Eu já assim, fiz na muito água Grabovoi. também. E Na outra coisa que água, uma coisa que eu queria perguntar para você, já que você já mexe mais com isso do que eu. Eu faço muito no Japamala, assim como o Ho'oponopono, mas eu faço muito no Japamala em 108 vezes. Então, na verdade, não existe regra, né? Tanto o Ho'oponopono como o Grabovoi, não existe regra de você estar falando a sequência. Ah, não existe fazer 100 vezes. Não existe. Faz o que teu coração mandar. Faz o que você sentir, né? Porque, assim, essas práticas, elas não podem ter muita dogma, muita regra, porque elas não têm. Né? Vai do coração, do sentir. Ah, eu vou fazer agora, eu vou imaginar. Vou fazer o 520, o dinheiro inesperado, vou imaginar o dinheiro entrando, eu feliz da vida, resolvendo porque o dinheiro inesperado é um dinheiro pequeno, um dinheiro, não é assim, uma quantia gigantesca, não. O dinheiro inesperado é bem nesse sentido, inesperado, né? Então, vai do que você quer. Mas se você acha que você tem que fazer 108 vezes e pegar um japamala que aquilo vai te fortalecer, ok, também tá tudo certo. Né? Então, na verdade, não é uma regra de Grabovoi, né? Porque às vezes tem gente que impõe como regra, porque tem que ser. Não tem que ser. Nem o Grabovoi, nem o Ho'oponopono, porque hoje tem algumas pessoas que dizem que o Ho'oponopono tem que ser falado 108 vezes com o Japamala, e não é. O Ho'oponopono original, havaiano, da Mona Simeona e do Dr. Hillen, quantas vezes você achar e qual momento você achar. Então não existe essa regra, né? Não existe. É uma maneira, ok, se você encontrou essa maneira de estar conectada com a prática, assim para fazer você estar mais consciente, né? Tô consciente com a prática, tô aqui agora fazendo. Porque às vezes você faz uma sequência de Grabovoi, 520, 520, mas você está pensando lá no outro mundo, né? Então ela não vai ter o mesmo efeito, ela não vai surtir, ela não tem aquela potência, vamos dizer assim. Porque tudo que você põe energia, foco, você potencializa em tudo na nossa vida, né? Pode ser para qualquer coisa. O que a gente fala muito na facilitação de consciência é tudo que a gente coloca muita atenção, a energia vai crescer ali. Exatamente. E o grande lance que eu vejo no Grabovoi também, e que tem muito a ver do que você está falando, é para a gente usar o nosso saber. É o que a gente fala em Access, de usar o nosso saber. Quando você diz assim, nossa, aquela sequência, essa me tocou. É aquilo que a gente chama da ferramenta, e todas as ferramentas tem que ter a prática, eu também concordo com você, porque senão elas ficam simplesmente numa caixa de ferramentas enferrujando. Então, quando a gente tem essa vibração aqui dentro, é a vibração do que a gente fala de escolha.
Quando a gente escolhe e a gente está em congruência eletromagnética, aí você consegue com que se Exatamente. manifesta a coisa, não é? Exatamente. E além de estar nessa congruência eletromagnética, que você falou, muito legal isso, né? Você entra nas duas frequências, né? No eletro e no magnético. No eletro no pensamento e no magnético no coração. Então, quando você tem o pensamento e o sentimento, você potencializa. Então, tudo que você faz dessa maneira, você vai potencializar, realmente. Né? Qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas ela precisa ser feita. É como o médico te dá um remédio e fala, você tem que tomar um mês esse remédio para você sarar. Se você não tomar, a chance de você não ficar bom vai demorar mais ou aquilo vai se tornar mais grave ou agudo, né? Então é a mesma coisa, as práticas estão aí para a gente fazer, mas a gente tem que fazer. Os resultados, eles aparecem mesmo. Não tem como não usar sequência de Grabovoi e não ter resultado, né? Tanto que Grabovoi é uma tecnologia. Ela é tão. Grabovoi é tão fora de uma nossa realidade que a gente não tem a nível consciencial a capacidade de entender, porque assim vai muito mais além, né? As pessoas usam, hoje os grandes professores de Grabovoi no Brasil, eles falam, vocês acham que Grabovoi é só 520741? Não, Grabovoi é muito mais do que isso, né? Tanto que tem as pilotagens, ontem eu até fiz uma pilotagem, e a pilotagem, na verdade, você pilota, você determina para a sua vida um estado, né? Então, a pilotagem significa isso, pilotar. Você vai alterar um estado, né? E Grabovoi É, traz as pilotagens, né? o que eu posso dizer, fazendo um paralelo com isso, Gi, muito legal que você está trazendo, é que, paralelo a essa escolha, a escolha é um dos itens para a gente criar um novo paradigma para mudança, segundo o Access, que é muito a minha área que eu trabalho também, fora Theta Healing, Reiki, entre outras coisas, mesa quântica estelar, que a gente dá aula e Mas, facilita. uhum. Você gosta de mesa quântica também? Nós vamos falar bastante disso algum dia. O que você está falando agora como a pilotagem é o que a gente fala em Access de fazer uma demanda para o universo. Olha Não que tem, interessante. não tem dúvida. Quando você faz uma demanda, é isso para o universo, eu quero isso, eu escolho isso e pronto. Aí, em seguida, você faz uma ferramenta de usar uma pergunta. E a pergunta não é para você ter uma resposta, é para você ganhar uma consciência. E Entendi, depois você escolhe efetivamente. Quando você faz uma entendi. pergunta, você abre possibilidades de escolha. Sim, E a gente fica muito fechado. E essa é uma ferramenta poderosíssima, energética. E você estava falando também da congruência eletromagnética. Quanto mais a gente fizer, mais a gente adquire músculo. É como se fizesse uma sim, academia mesmo, só que é um músculo energético. Essa é a prática. A prática é sim. energética, é um alimento. Sim, com certeza. E você sabe que assim, né? Às vezes eu fico pensando, se as pessoas pudessem enxergar a sua vibração e a sua energia, né? Eu acho que assim, tudo seria ou seria muito ruim, porque você olhar para você, você falar, nossa, eu estou desse jeito, né? E a gente, infelizmente, quem sabe daqui a uns séculos a gente consiga já ter esse terceiro olho muito bem ativado, que a gente já consiga enxergar além da quinta dimensão, ou na quinta dimensão, na verdade, e a gente Uhum. consiga, então, imagina você olhar para uma pessoa e falar, nossa, olha a energia, né? Ser tão assim, visual, né? A gente desenvolveu um outro sentido, né? Sim. Então, as práticas realmente estão aí para a gente, infelizmente, a gente tem que ser com elas no invisível, né? Por isso que um dos slogans da Bidu Bidu é trazer do invisível para o visível, porque é uma maneira de você sentir, de você, né, você tocar, você visualizar, né? A gente ainda precisa dos símbolos, a gente necessita, porque eles fazem a gente ter aquilo palpável, né? A gente precisa de alguma coisa que a gente tenha essa presença, né? Porque assim, você falar para mim, eu vou fazer números, nossa, é uma loucura, né? Para quem não conhece, para quem está entrando nesse universo, até vai, mas para quem nunca ouviu falar, fala, nossa, que loucura, né? Mas, vou fazer. E a pessoa que fala isso, vou fazer, faz e tem resultado. E é muito bacana.
Ela começa a fazer sequência de Grabovoi, ela nunca ouviu falar de Grabovoi, ela começa a fazer, de repente, ela teve uma pessoa que falou ontem até, nossa, achei R$ 700, achei R$ 700. Na minha conta, se Sabe por quê? apareceu do nada, Sabe por né? quê, Gi? Sabe por quê, Gi, acontece isso? Quando a gente atende ou quando a gente dá curso, a gente fala exatamente o seguinte, que as ferramentas ou as ferramentas práticas, elas você tem que simplesmente usar como se fosse uma criança, como um ser infinito, sem esperar, sem criar projeção e expectativa de um resultado. Porque aí vem, porque senão você está querendo colocar o seu controle no meio. Isso não é consciência. Colocar o É. controle, você não está expandindo nada. Então, faça, simplesmente faça, sem ponto de vista. Faça sem pontos de vista. Se Não, permita fazer. e sem esperar, né? Porque assim, o Grabovoi fala isso. Ah, eu vou fazer. Não, não pergunta como, não importa o como, né? Nossa, gratidão. Você tem que ver já o resultado. Não importa o como vai vir. Entra na Sabe por frequência, quê? faz o 318798 para prosperidade Na e abundância, né? vai. E assim, tudo bem, a gente também não pode pensar, né, que vamos ficar assim meditando, 520, 520. Apesar que ele cai, ele aparece o 520, mas como eu te falei, o 520 é uma quantia menor. Agora, para prosperidade financeira, que é o 318798, você realmente vai ter que fazer e você vai ter que fazer a sua parte, ok? Mas você não precisa contestar e ficar falando, ai, será que? Ai, como? Não importa o como. As coisas vão acontecer e elas vão chegar, né? Você, E isso que é você, muito legal das práticas. você trouxe uma coisa maravilhosa, porque a maioria que eu falo é isso. Que não importa como, faça sem importar como, porque querer saber o como é a sua mente hipertrofiada que quer saber o como. E o universo sabe como. Solta para o universo. Escolha, faça, mas haja. Não é para ficar acomodado. Agir. É, agir. Mas, A gente e o como e o quando é com ele, é com o universo. É o que eu sempre exatamente. falo. É o que eu sempre falo. É maravilhoso isso. Gratidão. E o que você É, poderia falar um pouco mais de Ho'oponopono? então, o Ho'oponopono, na verdade, a gente vai agora numa outra linha, a nível consciencial também, mas o Ho'oponopono é uma prática havaiana, né, milenar, na verdade, em que ela foi que eles já praticavam há milênios, e uma mestra kahuna, chamada Morna Simeona, ela trouxe o Ho'oponopono para a atualidade, na verdade, porque nas tribos havaianas eles faziam o seguinte: o Ho'oponopono, um brigou com o outro. Então, faz o Ho'oponopono, um olhava para o outro e começava, então, ai, sinto muito, olha, me perdoe, eu não queria fazer isso com você. E era assim, na frente de todo mundo, um com o outro. E às vezes aquilo intimidava, né? Porque a pessoa não estava ali com a alma a fim de fazer o Ho'oponopono naquele momento. Então eles discutiam o Ho'oponopono presencial. E aí a Morna Simeon modificou e trouxe o Ho'oponopono da identidade própria. Que é o quê? Você não precisa estar com a pessoa, né? Então você faz as frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, para uma situação. E o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono nada mais é do que uma filosofia de vida, tá? Hoje ele é classificado assim como uma filosofia de vida, em que você vai limpar as suas memórias do seu inconsciente. E assim, o mais legal do Ho'oponopono é assim, somos totalmente responsáveis pelo que acontece em nossa vida. Não é nada nem ninguém, não é nenhum fato, não são as pessoas, não é nada, é o externo. E quando a gente toma consciência dessa autorresponsabilidade pelo que acontece na nossa vida, a gente já começa a abrir um campo e o que está externo começa a ser modificado. Mas só que assim, como vou conseguir fazer isso? Enxergar que eu tenho a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. A gente não consegue ter essa consciência no início, mas aí você começa a praticar o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, para qualquer situação, para qualquer momento, para qualquer hora. Se você começar a fazer o Ho'oponopono, você começa a fazer o quê? Vai limpando essas memórias que estão lá no nosso inconsciente, porque na verdade o nosso inconsciente, ele faz a repetição daquelas memórias que estão armazenadas há milênios, etc e tal.
E aí o que acontece? Nossa vida, ai, olha, nossa, aconteceu aquilo. Daqui 10 anos acontece a mesma coisa. Daqui 5 anos os fatos se repetem. Por quê? Porque a gente está lá no nosso inconsciente, né? A gente não limpou aquela memória. Pode ser da nossa vida aqui ou de uma vida passada, no útero da mãe, etc e tal. Então, quando você profere as frases, você vai limpar essas memórias. Você vai trazer para ela limpa, trazendo para a consciência, mas de uma maneira suave. E quando você faz Ho'oponopono, você fala com a divindade, a sua divindade interna. Porque nós temos a nossa divindade. Nós temos a nossa centelha divina, o nosso eu superior, o nosso Deus interno, o Deus em ação, o eu sou, seja lá o que for. Então, quando a gente faz Ho'oponopono, a gente ativa essa divindade interna. Então, essa divindade interna se conecta com o divino, com o todo. Então, a gente pede para a divindade limpar essas memórias. Quando você fala, sinto muito, você está pedindo para a divindade, olha, eu sinto muito por ter essas memórias. Me perdoe, olha, as memórias, vocês estão aqui, mas eu gostaria que você me perdoasse. Olha, sinto muito, me perdoe, te amo. Amo vocês, minhas memórias. E eu liberto vocês e a mim. E sou grato. Sou grato por eu ter a capacidade de reconhecer vocês e vocês podem seguir e eu também. Então é assim que funciona o Ho'oponopono. Tanto que toda vez que você vai falar Ho'oponopono, eu faço muito Ho'oponopono fazendo sempre essa frasezinha que é divindade limpa em mim. Limpa a memória que eu compartilho com uma determinada pessoa, com um determinado problema, com uma determinada situação, né? Isso chama-se petições, são as petições do Ho'oponopono. Então, quando você faz isso, você vai direto na fonte, você vai lá aonde está realmente o problema. E é assim, é impressionante, impressionante. Eu tive aqui em casa um fato com meu filho, que foi a coisa mais louca que eu já vi do Ho'oponopono em coisa de 5 minutos. Ele discutiu com meu marido aqui e tal, e começou a chorar, ficou muito nervoso, com raiva, mas ele tinha uma raiva que eu falei, meu Deus, esse menino vai surtar. E aí eu segurei no cardíaco dele e comecei a fazer Ho'oponopono. Divindade limpa em mim, a raiva que sinto, comecei a identificar os sentimentos, comecei a trazer os sentimentos, comecei eu falando, ele só escutando. De repente, em 5 minutos, ele era outra pessoa. Ele não sentia mais raiva, ele não chorava mais, ele não tinha mais aquela emoção tão forte, tão agressiva, que estava ali querendo, nossa, se pegasse um, queria matar, estrangular. Não existia mais aquilo nele. Então, assim, é uma Maravilha. prática muito. Ela é milagrosa, porque ela vai no fundo, ela vai ali aonde está fechado, porque o nosso inconsciente é 95% do que a gente é. Então você imagina o que está guardado lá, né? E aí Acho vem que o até um pouquinho Ho'oponopono. mais. Acho que até um É, pouquinho mais. vamos, Porque eu vamos na posso. ciência. Vamos pela ciência, para a gente falar de ciência, vamos deixar em 5% de consciente e 95% de inconsciente, né? O que Mas, eu posso, o que eu posso te dizer, Gi, que você falou uma coisa tão legal agora, que a gente trabalha com ferramentas diferentes, com práticas diferentes, mas elas convergem para o mesmo lugar. E eu sim, acho que o grande mal que alimenta este inconsciente coletivo, se você me permite dizer, é que a gente não assume a responsabilidade pelas nossas criações. E nós somos criadores da nossa realidade. E existe uma frase que é de Axis, e também a gente usa em outros lugares, seu ponto de vista cria sua realidade. E nunca a sua realidade cria o seu ponto de vista. com certeza. Então, quando você assume a responsabilidade por qualquer criação, para o bom, para o mal, para o feio, para o bonito, para o escasso, para o abundante, se você assume que você é criador da conta bancária que você tem agora, da conta bancária que você teve antes, e de todos os atos que você faz, sem apontar para o outro, a gente teria relacionamentos mais próximos, a gente teria uma transmutação, uma transformação enorme no nosso inconsciente coletivo, Com e certeza. esse é o grande mal da humanidade. Não assumir responsabilidade pelos seus atos maravilhosos que você disse. É, Gratidão, gratidão. imagina. E assim, porque na verdade o fato de você se colocar como vítima da vida, né?
faz com que a vida te torne uma vítima. E você não vai conseguir sair desse meio. Não tem jeito, você não vai conseguir. Por mais que você tente, você não vai conseguir sair disso. Né? Porque você se colocou como vítima. É muito mais fácil se colocar como vítima do acaso do que assumir uma responsabilidade. O Dr. Len, quando ele conseguiu, porque o Dr. Len, quando ele conheceu o Ho'oponopono, ele foi praticar, ele foi chamado, né, um pouquinho de história aqui, ele foi chamado, então, para ser psicólogo de um presídio, um hospital de presidiários. Eles eram, além de terem praticado crimes muito hediondos, eles também tinham problemas mentais, né? Eles também tinham alguns problemas psicológicos muito grandes. E assim, ninguém queria trabalhar lá, ninguém conseguia trabalhar lá, os funcionários, todo mundo tinha muito medo. E ele, então, quando ele foi convidado para trabalhar lá, ele então pegava a ficha de todos os detentos e ele então lia e ele assumia a responsabilidade por estar ali, por aquilo que aquela pessoa tinha feito. Porque se ele estava ali, ele tinha a responsabilidade por estar ali também e fazer a Ho'oponopono. E quando ele fazia a Ho'oponopono, algum sentimento ele tinha em relação àquele crime praticado. Aquela emoção vinha, a dor, a raiva, a mágoa, enfim. E aí ele curava ele e curava os detentos. Em 2 anos essa ala que ele trabalhou desapareceu. Ela foi extinta porque todo mundo foi liberado. Todo mundo foi curado. Acho que um ou outro que foi enviado para um outro lugar. Mas ele fez a cura só fazendo Ho'oponopono e ele nunca teve contato com nenhum desses detentos. Mas, Gi, aí... pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, que eu tinha uma pergunta que eu imagino que também com o Ho'oponopono do Grabovoi, a pessoa tem que escolher, né? Se ela quer se autocurar. Não simplesmente proferir. Então, esses outros que foram transportados para outros lugares, eles tiveram a escolha, passou por eles, mas eles não escolheram. E tá tudo bem, porque a expansão da consciência e essas práticas é para quem escolhe. E tá tudo bem se não escolher. O que importa é o que está verdadeiro, o que importa é o que está verdadeiro para a pessoa. Se está leve para ela não escolher, ok. Quem somos nós para julgar? Exatamente. Então, eu também concordo, acho que é bem por aí, mas essa questão de assumir essa responsabilidade que ele assumiu por todos esses detentos, né? Porque ele estava lá e falou, olha, se eu estou aqui, é porque eu tenho eu também tenho alguma coisa para limpar dentro de mim, que eu compartilho com cada um deles, em cada situação. E aí, quando você começa a descobrir que o problema do outro é um problema que está em você, isso é meio... Você fala, nossa, às vezes alguma pessoa vem falar alguma coisa para você, você fala, nossa, isso é meu. Não, isso não pode ser meu. Não, eu não sou assim. Não, você é assim. É duro, mas até a gente entender, eu demorei muito para entender isso, sabe? Com todas essas práticas que a gente tem, eu falava, mas como é que é isso? E é assim, a sua cura é a cura do outro. Quando você se cura, né? Porque ele fala, quando você se cura, você cura o outro. Aí você cura o outro, você cura o seu externo. Né? Então é muito legal. O alcance do Ho'oponopono é muito grande, né? Então, quando você limpa o teu interno, é tão engraçado isso, porque assim, às vezes você tá numa situação que você tá assim no caos. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu saio desse caos, né? Parece que o mundo tá assim, de cabeça para baixo, mas o que tá de cabeça para baixo é dentro de você. Ponto, pacífico. E aí você vai ter que achar alguma coisa para resolver esse problema. O Ho'oponopono te ajuda. E normalmente quando a gente recebe alguém nos atendimentos ou nos cursos e a pessoa tem uma irritação e ela tem uma raiva muito grande ou algo incomoda, é óbvio que a gente facilita a possibilidade de ela enxergar que aquilo está nela. E tudo que ela está apontando para o outro, tudo que ela está julgando e despejando no outro, isso pode ser na mentoria de relacionamento, na verdade diz respeito a ela. Com certeza. E às vezes é duro, né, a gente querer
Não, porque a gente não entende. Você concorda que assim, vem uma pessoa e fala assim pra você, você tá lá de boa, olha, Marcelo, você não sabe. Você sabe aquela pessoa, aquilo, olha, aconteceu, pode fazer Ho'oponopono, porque isso tá em você. Isso é seu. Aí você tem que parar. Aí que vem a consciência. Quando você começa a praticar e a entender. Porque assim, tem que estudar um pouquinho, tem que entender, tem que ler, tem que buscar, né, o autoconhecimento. Aí quando você começa a entender isso, você fala, nossa, o que que isso quer me dizer? Por que que isso está aparecendo para mim? Qual é o sentimento que eu tenho com essa informação? O que isso me traz dentro do meu cardíaco aqui? Né? Ai, me deu uma coisa assim, faz o Ho'oponopono. Faz o E Ho'oponopono solta. para você limpar. E E solta, né? solta. Não, faz, Não mas fica com aquilo preso. Não não, fica com aquilo preso, mas aí que tá. né? O que é legal do Ho'oponopono é bem legal é isso, porque assim, quando você faz o Ho'oponopono nessa situação, você não guarda, porque o Ho'oponopono é um processo de limpeza. Então você já tem que, na hora que a pessoa está falando e você identifica isso, você fala, divindade, limpe em mim a memória que eu compartilho com esse fato, né? Independentemente do que seja, você dá o nome ao fato. E aí você esquece, você nem lembra do que a pessoa te falou, você não remoe, você não fica guardando aquilo, levando aquilo para lugar nenhum, nem para o seu corpo físico, para o seu corpo energético, nada. Você limpa. E é isso que é muito legal. Ele fala que assim, uma caneta, quando cai da sua mão, é porque ela não está em sintonia com você, ela não quer escrever o que você quer escrever. E aí você faz Ho'oponopono também para caneta. Não, claro. Faz pro Né? pêndulo, né? Faz, Faz pro não, pêndulo. é. Faz pro pêndulo. Você faz para todos os objetos, né? Eu faço para o computador começa a travar, tá? Começa a fazer Ho'oponopono. Eu ponho o Ho'oponopono e gravo o Voi. Eu já coloco as duas, né? 444. O 444, já faço o 741 para já adiantar. Aí já faço Ho'oponopono. Agora eu estava fazendo aqui, a live não ia, eu falei, vou fazer Ho'oponopono, porque não é possível. 2 vezes, né? E aí, tá vendo? Dá certo, funciona, lógico que funciona. Mas a gente tem que fazer essas É o que eu práticas. falo. É o que eu falo. Não adianta. Se você não quiser que não funcione, não use. Não faça nada. Fica na zona de conforto, fica do jeito que tá, né? Você acha que tá tudo bem, então tá tudo bem. Mas quando alguma coisa aparece, e na verdade tudo aparece pra gente poder resolver. Uma prática aparece pra gente, quando a gente recebe essas práticas, né, quando a gente enxerga elas, é porque alguma coisa a gente está preparado para receber. Né? É o universo falando assim, olha, você me pediu lá, lembra que você me pediu? Eu tô te mostrando, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Aí você tem que ter aquele sexto sentido e falar, poxa, isso está aparecendo para mim. Então é para alguma coisa, eu pedi lá atrás, eu estou passando por isso, né? E aí você então começa a usar. Essa questão do Ho'oponopono, que eu, só para finalizar a questão É do uma pergunta mesmo caos, que eu tenho pra você. a questão do caos, quando você está na paz, quando você olha para o teu ambiente, assim, e você está na paz no teu ambiente, é porque o teu interno está muito em paz. Isso é muito legal. Né? Porque a gente só consegue enxergar, às vezes, nosso interno no caos. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Nosso interno tá. Quando o nosso interno está em paz, é porque nosso externo. Se nosso externo está em paz, né, nosso interno também está. Porque o nosso externo é o reflexo do nosso interno. Né? Então, quando você está em harmonia, está em paz, que você identifica isso, pode ter certeza que o teu interno está 10, está em paz, está bem, está feliz, está, né, tá nessa paz. E é porque alguma coisa muito boa tem dentro de você. E o nosso Pode mundo, ele perguntar. só vai mudar, o nosso mundo só vai mudar se a gente mudar. Se o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, para mudar a nossa realidade é só a gente mudar o ponto de vista. Exatamente. O nosso mundo só muda quando a gente muda. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: a gente em Access Consciousness tem uma ferramenta que se chama, ela é uma pergunta, assim como outras perguntas que abrem, mas ela é uma pergunta que a gente usa muito, porque o nosso corpo, ele capta às vezes muita coisa. Ele é uma antena de emitir e receber sinal o tempo todo, o nosso corpo. E a gente usa uma ferramenta que talvez você já deve ter ouvido ou não,
que se chama A Quem Pertence Isso. Quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, e a gente percebe uma leveza na gente, é porque a gente captou algo de alguém. A raiva não contagia? Sim, sim, Às vezes ela não nasceu em você, ela não está enraizada em você, ela está em outro lugar. sim, Ela é só uma sim. reação. Então, o Ho'oponopono serviria para isso também, para algo que você já captou, você percebe que não é teu, que Sim, você captou, mas você já introjetou em você, você se implantou nisso. Você pode usar sim. o Ho'oponopono para isso? Pode e deve, né? Porque na verdade, quando você identifica a energia, porque querendo ou não, você pode falar, nossa, ali. Às vezes é bem que você falou uma coisa muito interessante, isso é muito legal. Porque você pega, na verdade, de alguém que tá por aí. Né? Às vezes vem uma tristeza, você tá super bem durante o dia, de repente bate uma tristeza, uma angústia, uma coisa, você fala, nossa, isso não é meu. Né? Não E é? quando você fala, isso não é meu, você faz assim, e trate de fazer Ho'oponopono na hora. Divindade, limpe em mim essa memória que eu compartilho aí do inconsciente coletivo. Sinto muito, me perdoe, te não sou grato. Né? Essa memória de Exato. raiva, de tristeza, e devolva para quem é. E é isso é muito interessante, que às vezes, Marcelo, você identifica de quem é. Às vezes você fala, nossa, isso aqui não é meu, mas se você tiver contato com algumas pessoas, você fala, nossa, isso não é meu, isso é do fulano, da fulana, né? Porque vem a mente, quando você prepara a mente, como você falou que a mente, a gente treina ela, quando você treina a mente fala, opa, peraí, né? Ontem eu tava assim, no final do dia eu fiquei meio assim, e aí eu falei assim, nossa, isso não é meu, deixa eu, né? Peraí. Aí já faço um monte de coisa, já põe minha malha magnética aqui, já Ho'oponopono, Grabovoi, o que for. Mas e aí é muito legal porque é muito rápido, aí você sintoniza assim na hora. Mas tem gente que não tem essa capacidade, não descobriu isso ainda e fica carregando, né? Aquela coisa do outro por dias. E É aquilo pode peso. gerar, É e peso aquilo pode energético. gerar um peso energético, E assim, faz Ho'oponopono na hora. Ho'oponopono é milagre. Ho'oponopono é milagre. Fazer Ho'oponopono para qualquer situação, qualquer emoção que não está legal, é milagre. É que nem o 10 a menos 17 de Grabovoi. Vou falar agora de novo de Sim. Grabovoi. 10 a menos 17 é uma potência. O 10 a menos 17, na verdade, é assim: você transforma a sua realidade em 10 a menos 17 milésimos de segundo, né? Então, você não tá legal, se você proferir também o 10 a menos 17, 10 a menos 17, 10 a menos 17, desaparece. Desaparece a emoção, a Eu já fiz. sensação. Eu Ah, já você já fiz. É muito Já, legal. já fiz. A 10 a menos 17 é uma potência, assim, que ela é incrível. Para dor. Principalmente, desculpa de te cortar, mas principalmente eu já usei o 10 a menos 17 justamente linkando nessa ferramenta do A Quem Pertence Isso. E eu não posso sair sem falar essa, porque você de novo entrou em congruência energética comigo. Quando a gente faz o A Quem Pertence Isso e percebe que você está leve, a gente pergunta, isso é meu? É de outra pessoa? E quando a gente fala que a gente percebe que está mais leve, que é de outra pessoa, normalmente a gente sabe quem é o remetente. Então a gente devolve com partículas anexadas de amor e consciência. A gente devolve isso transmutado. Sim, E, ok? É isso. perfeito. Obrigado. E é muito, e tem que ser assim mesmo, né? Devolve. Ou você faz o Ho'oponopono também, porque o Ho'oponopono já vai limpar. Porque quando você cura e você já está curando o outro. E aí você já fez até um bem para a humanidade, né? Porque você está curando você, já está curando o outro. Porque assim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que, né, fazer esse bem para a humanidade. E se você consegue fazer Ho'oponopono e você cura o inconsciente coletivo, você está fazendo uma grande coisa. Né? Além de fazer para você, você está fazendo a nível energético planetário. E isso é muito bacana. Isso é alta, eu acho que isso é alta magia, né? Isso é alta magia. E isso é potencializar, é pensar no universo, pensar no outro. Que nem tem uma sequência de Grabovoi, que eu falei bastante ontem até, que é o 319-817-318, que é a potência da salvação global, né? E ela Uau! é muito bacana, porque assim,
Você, antes de você desejar alguma coisa para você, você deseja para o universo, deseja para as pessoas. Antes de você desejar que você deseje cura, prosperidade, amor, relacionamentos saudáveis, você deseja então que todas as pessoas sejam saudáveis, felizes, próspero, abundante, etc e tal, né? Então você tem que desejar isso para o universo. E você usa essa sequência. Então, toda a sequência de Grabovoi, quando ela é utilizada, a gente sempre tem que usar. É uma recomendação, na verdade, tem muita gente que não sabe disso, de usar a sequência 319, 817, 318, né? Que é a sequência da salvação global. E aí você está desejando isso para o universo. Eu sempre imagino ela na Lua, porque o Grabovoi fala que a gente imagina os números numa esfera prateada, né? Prateada, é. E os números grandes, então eu já imagino na Lua, que ela já vai reverberar e já vai iluminar, já ilumina o planeta inteiro, né? E é muito Sim. legal. Quando eu faço isso, assim, eu até falei ontem também, que o alcance é tão grande que é assim, extraordinário. A Ju tá falando aqui. Oi, Ju, tudo bem? É junto, tá? A sequência é junta, não tem espaço. 319, 817, 318. É isso aí. Julie, quanto tempo, Julie? A Júlia tá aqui, mandou um beijo, Júlia. Então, Então, eu queria te perguntar, além do 10 a menos 17, você pode falar um pouquinho mais do 10 a menos 17? Seria só para quando a gente está com... Eu já fiz para mim só quando eu estava com pensamentos repetitivos que eu percebia que não era o meu. Por isso que eu aliei ao quem pertencia. Mas para que mais? 10 a menos 17 muda um estado de consciência, um estado de dor. Dor. 10 a menos 17 para dor de cabeça, dor física, é muito bacana. Eu já usei mal-estar, sabe quando dá aquele mal-estar, assim, às vezes? Nossa, vai fazendo 10 a menos 17, Muda a desaparece. realidade. Eu não sei qual foi. Oi? Ele muda a realidade. Ele muda, ele recria uma nova realidade nesse espaço de tempo tão curto, que é o 10 elevado a menos 17. É 10 a menos 0,00017 de segundo. Então, é milésimos de segundo. Então, você transforma a sua realidade nesse curto espaço de tempo. Entendeu? Então, é assim que funciona o 10 a menos 17. E ele é, assim, fantástico também. Eu Um dia você adoro pode também. fazer também uma live sobre a malha para falar para a gente, só sobre ela, só sobre ela. Posso, claro, faço sim. A malha é um objeto muito especial, ela é uma ferramenta muito poderosa, cada dia ela se torna mais poderosa. Eu já recebi uma foto de duas crianças que usam, que eles pedem todos os dias para a mãe para usar. Coisa mais linda, assim, a imagem eu fiquei assim, encantada com aquilo, eu falei, nossa, que legal. E a E gente tem você resultados. você sabe quando a gente tem a energia das crianças perto da gente, a gente aprende muito com elas porque elas são realmente seres infinitos, elas não estão com nenhuma crença. Elas são almas antigas, mas elas estão como se fosse um disco rígido novo com o benefício do esquecimento. E a gente que acaba criando sobre determinadas normas, que a gente vive num mundo com normas, mas também a gente acrescenta umas crenças que passaram para a gente, é que a gente não quer falar sobre culpado, mas que eles ensinam muito para a gente, eles ensinam como seres infinitos. Eles não têm ponto de vista nem julgamento, né? Sim, sim, com certeza. Ainda mais até os 7 anos, né? Que a consciência ainda não está definida, não está fechada, né? Que não abre, a consciência é outra. E essas duas crianças, assim, elas são pequenas realmente. E elas estão encantadas, elas usam todos os dias. E assim, foi uma imagem que eu fiquei muito feliz. Até a mãe vai mandar um depoimento para a gente postar também, para falar sobre a malha, porque é uma ferramenta de alto nível mesmo. Eu Não me sei se você surpreendo sabe, todos os dias. não sei se, que ótimo. Não sei se você sabia, mas os cursos de Access, os que eu dou também, de Access Consciousness, até 15 anos é isento de pagamento. Eles querem que as crianças Olha que expandam cada legal. vez mais. Eles vindo com um acompanhante, Olha que interessante. eles são totalmente gratuitos porque para eles espalharem a expansão da consciência mesmo. A nível do jovem, né? Porque o jovem, ele precisa, né? Eu acho que hoje em dia
a Terumi, até que eu fiz ontem uma live com ela, ela falou que ela vai trabalhar com jovens agora, que ela vai fazer uma imersão aí com jovens de 14 a 25 anos, porque ela vê que eles estão tão perdidos, assim, estão, né, eles têm tanta coisa, mas ao mesmo tempo não sabem, e se perdem nesse mundo da internet, e a consciência deles é tão bacana, é tão frutífera, é tão criativa, eles podem assim realizar coisas tão jovens lá na frente que eles não vão ter problema com relacionamento, com saúde, com finança, se eles usarem isso tudo hoje. Mas eles se perdem nesse universo, né? E aí você vê que tanto jovem com tanto problema, né? Ainda mais agora na pandemia aí. Então, e assim, imagina você ensinar um jovem essas práticas. Meu filho mais novo, ele adora Ho'oponopono, ele Grabovoi, ele usa malha, ele já tem uma outra sintonia. E isso é muito legal, porque na verdade ele vai crescer mais já consciente, né? Já vai expandir, ou seja, vai ter aquela conexão, já vai, nossa, agora eu vou parar e vou me conectar, vou meditar, vou visualizar, vou criar a minha realidade. Meu mais velho eu ensino para ele, eu falo, nossa, você criou direitinho isso aqui, hein? E a gente tem Exato. que ensinar. Já Né? dizia, Porque... já dizia o Einstein lá atrás, né? A mente que abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E quando a gente faz isso, Exatamente. quando a gente faz isso para criança, é maravilhoso. Eu estou falando mais especificamente até de barras de ácido, que aliás você também dá para traçar um paralelo, porque as barras de ácido, quando as pessoas recebem elas, não sei se as pessoas conhecem, 32 pontos na cabeça, mapeados energeticamente, há a possibilidade da pessoa limpar esses resíduos energéticos dentro Ah, de outras olha, vidas olha e que interessante. geram comportamentos automatizados. E o Ho'oponopono, e a gente faz isso também a nível inconsciente. A pessoa está consciente, mas ela limpa o do inconsciente, que é o que não Ah, deixa, que é o é, que não deixa prosperar, que é o que não deixa a escolha acontecer, que é o que exatamente. impede. Então, Exatamente. foi maravilhoso isso, porque cada vez mais eu percebo que não importa a ferramenta, não importa a prática para a expansão da consciência, sempre converge e sempre agrega. Sempre. É. Sempre converge, sempre agrega. Mas elas sempre vão levar Adorei. para um ponto só, Marcelo. A conexão com a divindade. Não adianta, pode existir o que for. É a conexão, é a ligação. A gente tem que estar conectado, a gente tem que estar ligado, a gente tem que ter realmente uma prática com autoconhecimento. A gente tem que aprender realmente, porque é a única maneira que a gente tem de se sentir em paz, tranquilo, feliz, é a gente ter realmente uma conexão. Não adianta, porque aquele vazio existencial vai chegar uma hora que vai bater. Se não tiver uma conexão, alguma coisa que você faça, que te alivie, aquele momento que seja, vai. Ponto. Marcelo, alô? Caiu. Né? Quanto tempo já deu? Eu não sei. Eu não tenho aqui. Eu acho que já tá terminando, né? Eu não estou te ouvindo, mas está terminando. Mas, mas pelo horário, eu só posso te agradecer. Também. Beijão.